Glória a Deus. Minha família está blindada. Glória a Deus por isso. Né? Sabemos que essa blindagem é uma blindagem especial, porque nós sabemos que toda blindagem custa caro. Né, Valéria? A blindagem custa caro. De vez em quando a gente ouve falar que fulano de tal passou por uma possibilidade de assalto, mas não conseguiram porque o carro dele estava blindado. E todos nós sabemos que carro blindado fica caro. Mas a blindagem que vem da parte do Senhor é uma blindagem que vem de graça. Mas não é uma graça barata. É uma graça que custou o sangue precioso do Senhor Jesus. Então, é uma blindagem muito mais poderosa, muito mais importante. E quando nós podemos declarar que a nossa família está blindada, é porque temos convicção naquele que pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Parabéns, família. E que Deus continue abençoando vocês. É bom demais termos convicção. Vocês não acham? Há algumas pessoas que usam a convicção porque têm convicções ligadas à política. Há algumas pessoas que têm convicções ligadas a algo que eles ouviram falar e aprenderam. E essa semana eu estive vendo uma postagem do pastor Beto. O pastor Beto é um homem de Deus que trabalha na UERJ para levar a mensagem de Deus na UERJ, para trabalhar com aqueles estudantes na UERJ. E o pastor Beto falou que tudo que eles tinham de material para ser usado na UERJ foi roubado. Ninguém viu, ninguém sabe quem foi, ninguém... Sabe aquelas coisas que ninguém imagina? E ele disse que foi um prejuízo financeiro, porque custa dinheiro. Aqueles banners que nós usamos nas nossas caminhadas e que, por sinal, de vez em quando a gente encontra tudo amassado e arrebentado, porque você não sabe o valor que foi ele. Porque, se você soubesse, você tomava conta. Porque não pertence a mim ou a quem fez o banner. O banner pertence à igreja. E a igreja do Senhor, que se reúne aqui, na Lemos de Brito, precisa preservar aquilo que a gente tem. Porque, quando nós preservamos aquilo que nós temos possibilidade de adquirir outras coisas. Então, foi o que o pastor Beto falou. Aquilo que ele poderia usar para fazer outras coisas, ele vai ter que refazer. E, durante essa semana, eles estavam fazendo uma palestra com vários estudantes cristãos, conversando a respeito da convicção de ter Cristo Jesus e como o estudante pode fazer diferença no meio em que ele está inserido. E vários outros estudantes entraram no meio da palestra para distribuir um panfleto a respeito do marxismo. Se você não sabe o que é, vai procurar na internet. Porque uma falta de respeito, não que não tenha direito, né? Todos nós somos livres para termos as nossas convicções, mas eu preciso aprender a respeitar a convicção do outro. Se eu não sei respeitar a convicção do outro, eu não sei viver em sociedade. E por isso que a nossa sociedade está como está. Porque as pessoas acham que apenas a opinião dela deve prevalecer. Apenas a opinião dela tem que ser ouvida, e não a opinião do outro. Só que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos respeitar. Se a própria palavra diz que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, certo?
Você não ama a Deus porque você entrou em transe e sentiu algo muito especial, não. Você sabe porque você ama a Deus. Pelo menos deveria ser isso, né? Você sabe porque você ama a Deus? Você conhece a Deus e sabe por quê? E aí, em sequência, Jesus diz assim, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso me valorizar, eu preciso saber quem eu sou diante de Deus. Você sabe quem você é diante de Deus? Porque se eu sei quem eu sou diante de Deus, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então eu valorizo o meu próximo e eu me preocupo com o meu próximo. E aí você vai falar, não estou entendendo, pastor, o tema é promessa e você está falando sobre valorização. Sabe, você dá importância à promessa porque você tem convicção de quem Deus é na tua vida. E lá no Salmos 119, aquele salmo que é grandão mesmo, aquele salmo que é o maior salmo da Bíblia, eu quero citar um versículo para você, que é o versículo 162. E o versículo 162 de Salmo 119, ele diz assim, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha um grande despojo, na minha versão. Mas em outras versões diz, eu sinto tanta alegria quando eu penso nas tuas promessas, como quem acha um grande tesouro. Quem não gostaria de achar um tesouro, quanto mais nos dias de hoje, né? Ah, tesouro, poxa! Outro dia eu estava vendo uma propaganda de um reality show diferente que vai ter na Record. Tudo por quê? Por causa de quê que a pessoa vai para lá? Passar por aquelas coisas ridículas que eles fazem. Por causa de... Está rindo? É verdade. Mas eles fazem isso por quê? Porque tem um dinheiro. Eles fazem isso porque vai ter um tesouro que eles vão achar. Então, para eles, não interessa o que eles vão passar naquele lugar lá que chama de... Uns chamam de mansão, outros chamam de fazenda, outros chamam sei lá o quê. Não interessa, de qualquer jeito é um reality show, que não é a minha praia, mas eu sei que é a praia de muita gente. Então, como eu acabei de falar, cada um respeita o outro. Se é a praia, tudo bem. Se é o que você gosta, então beleza. Mas aí você, quando você assiste, você sabe que vai ter aquele que vai se dar mal e vai ter aquele que vai ganhar o tal tesouro, o tal prêmio. Mas é interessante que Davi diz que ele se alegra em pensar nas promessas de Deus, assim como ele tivesse ganho um tesouro. Você está entendendo que as promessas do Senhor, como eu acabei de falar da blindagem da família, é muito mais poderoso do que aquilo que nós vemos, do que aquilo que nós apalpamos, mas porque ele faz uma comparação com tesouro, porque tesouro todo mundo sabe o que é. Tesouro, quando você fala em tesouro, você pensa em algo de valor. E se é algo de valor, opa, eu quero. Quem é que não quer algo de valor? Todo mundo quer alguma coisa de valor. E aí, Davi faz essa comparação, que é exatamente com algo de valor, quando nós pensamos nas promessas de Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem as promessas de Deus. Porque para a gente se firmar nas promessas, eu preciso conhecer. Se eu não conheço promessa nenhuma, como é que eu vou me segurar nas promessas? Né? Promessas? Que promessas? Tem promessa na Bíblia? Ah, gente, não acredito. Ah, dá uma colinha aí para mim. Qual promessa que você já viu na Bíblia? Aí alguém curioso vai procurar saber. Mas quem não é curioso, não. Depois a minha mãe sabe qual é a promessa, então tudo bem, minha mãe está segura lá nas promessas, é suficiente para mim. Querido, salvação em Cristo, vida com Deus,
e se beneficiar das promessas é individual. Não dá para pegar carona, sabe? Precisa ser individual. E é tão importante ser individual exatamente porque Deus nos ama individualmente. Deus, ele não ama na coletividade, Deus nos ama individualmente. Quando a palavra diz que porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, não é isso? Para que nele cresce. Aí Deus amou o mundo. Aí você pode falar, epa, pastora, não, então Deus ama na coletividade. Ama. Mas a coletividade começa em mim, em você. E nós estamos inseridos dentro desse contexto que fazemos parte desse mundo. Assim são as promessas de Deus, assim são os ensinos da palavra de Deus, assim é aquilo que Deus tem nos dado para que nós tenhamos base. A nossa família precisa estar firmada. É interessante que aqui se colocou ali, né, a Bíblia, o livro aberto. É a formação de uma casa, mas tem uma família ali dentro. Aqui se colocou a casa firmada na Bíblia. É uma Bíblia maiorzinha, não é uma Bíblia aberta como aquela, é uma Bíblia fechada, um pouquinho maior para poder conseguir sustentar essa casa aqui. E aí está ali aguentando. A palavra de Deus, ela precisa estar firmada no teu coração. Ela precisa estar firmada na tua mente, para que a gente creia e a gente viva aquilo que Ele deixou para nós. Abra a tua Bíblia em 2 Pedro 1, 3 e 4. Nós vamos ver que os cristãos, eles têm a promessa de participação da bondade moral de Cristo nesta vida e da glória eterna dele. Quem achar pode ler, leia bem alto, por favor. 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, ele dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para... Opa, à medida que fizer o quê? À medida que fizer o quê? Conhecer. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer as promessas de Deus. Para quê? Continua, Wendel. Amém. A minha versão... Oi. 3 e 4. E por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo, e fazer-nos participantes da natureza divina. Glória a Deus por isso. É rico, é grande, é poderoso. As promessas de Deus para nós, elas fazem diferença para a nossa vida. Quando a palavra diz que a proposta é que nós tenhamos condições, suporte para termos uma vida moral de valor, termos uma vida moral de qualidade, termos uma vida moral de acordo com aquilo que Deus nos preparou. Ele nos preparou não para termos uma vida qualquer, mas Ele nos preparou para termos uma vida de santidade e um dia irmos morar com Ele. Quando, na versão do Wendel, fala de participantes. Na minha versão diz coparticipantes. Então, eu estou ali lado a lado com o Senhor. Mas quando Ele diz que eu sou coparticipante desta morada, desta vida com Deus, não quer dizer que nós, enquanto seres humanos, somos deuses, entre aspas, que eu estou dizendo, deuses com letra minúscula, ou superpoderosos. Uns até se acham as meninas superpoderosas.
Outros se acham o super-homem, porque acham que ele é o tal. Mas, em nenhum momento, quando a Bíblia nos garante que somos coparticipantes da graça e da salvação e das promessas de Deus, ele não está dizendo que nós somos super, mas que nós somos capazes de viver aquilo que Deus nos prometeu. As bênçãos de Deus em Cristo, elas são suficientes para todos os cristãos. Não é apenas para alguns privilegiados. Mas essa bênção, ela está à mercê, ela está à disposição de todo aquele que o buscar. Os cristãos, eles não são absorvidos na divindade do nosso Senhor e nem se tornam divinos, mas, em vez disso, através da ação do Espírito Santo, lembra que mês passado nós passamos o mês inteiro ouvindo falar da ação do Espírito Santo para sermos transformados e cheios do poder de Deus, através disso, através da ação do Espírito Santo. Nós somos moldados à semelhança de Cristo na verdadeira justiça de Deus. Essa é a proposta. Esta é a proposta, que você tenha uma vida e vida de qualidade. A minha casa é firmada nas promessas. O que é uma promessa? A promessa são afirmativas feitas de cumprir alguma coisa. Quando alguém te faz uma promessa, você sabe que você pode contar com aquela promessa. Você sabe que você pode contar com aquela palavra. Na época do meu pai, o meu pai costumava dizer que homem tem palavra. E quando ele falava homem, é homem mesmo, do século masculino, aquele que veio com todos os órgãos genitais masculino. O homem, ele tem que ter palavra. Ele falava isso. Agora, se você acha contrário disso, tempos modernos, eu não tenho nada com isso. Mas eu sei aquilo que eu aprendi daquilo que o meu pai falava. E ele fazia questão de cumprir cada palavra que ele dava. Porque ele dizia, eu empenhei a minha palavra. Se eu empenhei a minha palavra, eu tenho que cumprir. Hoje em dia as pessoas acham que não precisa disso, mas não interessa. Homem é falho, mas Deus não é. Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas. Essas promessas, elas são preciosas, porque são uma realidade presente e futura. Porque essa promessa está a nosso alcance hoje. Mas são promessas também que vão nos jogar para o futuro. Uma vida com Deus na eternidade. São muito grandes, porque elas vão além de qualquer imaginação humana possível. Eu não posso mensurar. Talvez você também não possa mensurar, mas você sabe que elas são grandes, mas foram feitas para nós. O Senhor prometeu. Ele prometeu redimir seus eleitos e ele prometeu cumprir todas as esperanças que o povo colocou nele. O nosso tema, como a minha casa firmada nas promessas de Jesus, e nossa divisa em Números 23, 19. Números é um livro, como a Ana falou aqui, né? Talvez alguns nunca tenham lido, alguns acham que é um livro chato. Vai para a internet, né, Wendel? Mas sinto muito dizer, mas muita gente acha que é um livro chato. E muita gente começa lendo a Bíblia e quando chega em Números, pula. Aí pula, porque afinal de contas é número. Só vai falar de número. Mas não é bem assim, porque número, ele é o registro do fracasso do povo de Deus, em sua teimosia e em sua tolice. Porque o povo de Deus era um povo teimoso e um povo tolo. Qualquer coincidência, tá? A tolice deles muitas vezes era perpétua, mas também Números é uma história que continua mostrando a paciência e a fidelidade de Deus. Esse livro nos encoraja em nossa própria vida espiritual,
mostrando-nos que mesmo quando falhamos, mesmo quando somos teimosos, mesmo quando empacamos, mesmo assim, a vitória ainda pode ser nossa, se nós permanecermos firmes em nossa confiança em Deus. Balaque era o rei de Moabe. E ele resolve, quando ele olha para a quantidade de povo de Israel que estava próximo de Moabe, ele fala, não, espera aí, isso não vai dar certo, porque eu já ouvi tudo que esse povo já fez com outros povos. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Tive uma grande ideia. Eu vou chamar o profeta, e o profeta vai vir aqui e vai lançar uma maldição sobre esse povo, e esse povo vai se ferrar, e eu vou ficar numa boa. E ele, então, manda chamar Balaão. Você já ouviu falar no Balaão? Então, aí o Balaão foi lá. Assim que Balaão chegou, e se você vê capítulo 22, versículo 12, Deus dá uma palavra para Balaão, não se meta, você vai se meter onde você não deve. Isso são as minhas palavras, tá, gente? Não é o que está escrito em Números. E aí, então, mas no capítulo 22, versículo 12, Deus dá uma palavra para Balaão e diz assim, ó, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, e nem amaldiçoarás o povo, porque esse povo é um povo abençoado. Oh, glória a Deus! Que povo você faz parte? Você faz parte do povo que é amaldiçoado ou você faz parte do povo que é abençoado? Aí Balaão falou, bom, Deus falou que não é para eu ir, então eu vou ficar quieta aqui no meu canto, né? Mas, quando aquelas pessoas que Balaque mandou, olha, Balaão não vai vir, não. Ele, como assim? Não, peraí, vamos aumentar aí o dinheiro que eu vou dar para ele, vou fazer uma nova proposta. Não é assim que as pessoas fazem? Elas falam com você, vamos lá, e você diz, não, não vou não, porque eu sou crente. Ah, que isso? Não tem problema nenhum, que bobeira. O que foi? Foi sua mãe que te falou que não podia? Isso não tem a ver. Não, vamos lá, e faz uma nova proposta. E Balaque fez isso. Não, eu vou fazer uma nova proposta para Balaão. E aí Balaão novamente vai lá e pergunta para Deus. E Deus diz assim para ele, olha, porventura não terei cuidado de falar apenas aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Deus diz a Balaão, quer ir? Vai. Mas você só vai abrir a tua boca para dizer aquilo que eu mandar. Eita! Se Balaão já tinha dificuldade de falar algumas coisas, agora falar apenas o que Deus mandou, piorou a situação. Porque Balaão falou, e agora? Como é que eu vou me virar? Mas tudo bem, Deus mandou eu ir, que eu poderia ir, eu vou. E só vou dizer aquilo que Deus mandar eu dizer. Mas Balaque estava firme na convicção dele que ele poderia dizer aquilo que Balaão poderia fazer. E Balaque ele começa a ter uma atitude de levar Balaão em vários lugares diferentes, para fazer sacrifícios de maneiras diferentes. Sabe por quê, gente? Ele estava tentando trazer uma maldição contra os israelitas. E ele achava que se ele levasse Balaão em lugares diferentes, em algum lugar, a maldição poderia vir. Só que Balaão já conhecia um pouco de Deus, porque ele não conhecia tanto assim. Mas ele sabia que contra o povo de Deus não tinha maldição que servisse. Tanto que no próprio capítulo 23, no versículo 23, ele diz assim, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito
Deus. Mais uma vez estava apenas confirmando quem era Deus. Estava apenas mostrando que Deus era um Deus poderoso que fazia muito mais aquilo que nós pensamos e imaginando. E aí ele começa a entender que a vontade de Deus não se altera. A vontade de Deus, mesmo que você mude de lugar ou que você mude a tua opinião, Deus é Deus. Ele é imutável e ele não muda. Deus, ele está presente em todos os lugares, então não tinha essa de, não, aqui Deus falou que você não pode, mas então vamos para cá, que quem sabe aqui a gente... Não interessa o lugar onde você vai, Deus está, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Quando nós tentamos evitar os propósitos de Deus, quem se dá mal somos nós, porque ele continua o mesmo. Mas nós sabemos que podemos confiar em Deus em toda e qualquer situação. Deus, ele está totalmente comprometido comigo e com você. Deus é Deus. E o interessante é que nessa história, enquanto Balaão está indo encontrar Balaque, o anjo do Senhor vem e fica na frente da mula. A mula vê o anjo, mas Balaão não vê. Quantos de nós aqui somos igual Balaão? O anjo está na nossa cara, mas a gente não consegue ver. As promessas de Deus estão diante de nós, mas nós não conseguimos ver. Aquilo que o poder de Deus é manifestado na nossa frente, mas nós não vemos, porque os nossos olhos estão cerrados. Pior do que japonês. Você não enxerga nada. Você não vê nada. Sabe por quê, querido? Porque você não quer. Porque se você quiser, os seus olhos irão ser abertos e você verá. Balaão, ele era tão incrédulo que ele simplesmente começou a bater na mula. A mula não sai do lugar. Espera aí, que história é essa? Deixa eu bater aqui. E bateu. E bateu. Na terceira vez, olha, eu gostaria de estar lá para ver essa cena. Porque a hora que a mula abriu a boca e começou a falar, você pode imaginar o susto que Balaão levou quando a mula abriu a boca e falou, por que você está me batendo? Opa, uma mula falando? Você está me batendo por quê? Alguma vez eu te deixei na mão? Alguma vez eu fiz alguma coisa contra você? E por que você está me batendo? A mula teve que questionar a atitude de Balaão. Quantas mulas você já tem encontrado, querido, pela tua frente? Nós precisamos saber qual é o nosso papel diante de Deus. E qual é o papel de Deus na nossa vida. O nosso texto, a nossa divisa, que nós vamos estar repetindo o mês inteiro, que é no capítulo 23, no versículo 19, foi quando Balaque ele estava insistindo com Balaão. Só que Balaão já tinha falado, olha, Deus ele não vai amaldiçoar o povo de Israel. Eu não posso amaldiçoar o povo. E Balaque estava lá insistindo. E aí por isso que ele diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eu acho que nem assim Balaque entendeu nada, porque Balaque era obtuso de entendimento. A palavra de Deus diz que lá no Novo Testamento, a palavra diz que o diabo, o nosso adversário, aquele que domina esse século, ele cega o entendimento das pessoas. E as pessoas não conseguem entender a ação de Deus na minha vida, na tua vida, na vida do povo de Deus. E Balaque estava assim, ele não conseguia entender. Mas Balaão, repetidamente, estava dando o recado de Deus, porque Deus, ele não é como homem. E ele continua cuidando daquele povo, apesar do povo ser
rebelde. Apesar do homem ter tolices, cometer tolices, apesar do homem, o povo de Israel, que era um povo escolhido, assim como eu sou escolhido e você é escolhido. Apesar de sermos escolhidos, teimamos em sermos rebeldes e teimosos diante de Deus. Mas Deus te ama. Deus me ama. Assim como Deus amou o povo de Israel. E mesmo quando nós estamos falhando, mesmo quando estamos cometendo aquilo que não deveríamos cometer, a graça do Senhor vem sobre nós e nos dá a vitória. Prometeu aceitar todos quantos vêm para Ele, dando-lhes vitória sobre o pecado. Jesus falou, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É por isso que muitas vezes nós, enquanto humanos, e que somos tão teimosos, dizemos, não entendi, como assim? Aquele rapaz ali que era do jeito que era e agora se converteu. Porque somos obtusos de entendimento. A palavra diz que é poder, e poder que cura, poder que liberta, poder que transforma, poder que faz todas as coisas novas. Esse é o nosso Deus, um Deus forte e poderoso, que faz coisas novas. É esse Deus que é forte, que é poderoso, é esse Deus que cumpre todas as promessas. E é nesse Deus que nós estamos firmados, é nesse Deus que sabemos que a nossa vida chegará à vitória. Podemos não ver hoje o que vai acontecer, mas pela fé e pela esperança que temos, sabemos que aquilo que nós fazemos no Senhor não é vão no Senhor. Sabe, quando a igreja sai pelas ruas, cantando, distribuindo folheto, dando uma palavra, com o banner esticado dizendo que estamos bradando, grande é o Senhor. Alguém leu aquela frase? Alguém prestou atenção naquela frase? Alguém olhou e falou, que gente doida é essa? Caramba, pleno feriado, um calor tremendo, estão eles andando aqui na rua, parece um bando de gente. Não tem o que fazer não, gente. O que eles estão fazendo aqui na rua? E aí nós podemos dizer, cheios de convicção, estamos aqui porque cremos num Deus que não falha. Estamos aqui porque cremos num Deus que cumpre a sua promessa. Estamos aqui porque cremos que o nosso Deus é competente. E Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Por isso, continuaremos com a nossa mente, com o nosso coração firmado nas promessas de Jesus. Por isso que o nosso coração, a nossa família está firmado nas promessas de Jesus, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Ele não é homem para que minta, ele não é homem para que se arrependa, mas ele é Deus que faz, e faz infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos. Jesus ama você. E Jesus morreu na cruz por você. O sangue dele, que é precioso e que foi derramado na cruz do Calvário, não foi simplesmente para ser jogado fora. Mas aquele sangue foi derramado para que você tivesse vida e vida de qualidade. Que possamos viver o novo de Deus. Que possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Que nós não percamos tempo. Que nós não joguemos fora as nossas convicções, independente da convicção de quem está do nosso lado. Mas que nós mantenhamos a nossa convicção firmado naquele que pode todas as coisas. Firmados de que um dia estaremos no céu com Ele. Firmados de que esse nosso Deus é um Deus que faz todas as coisas e que mexe
na nossa vida, mexe na nossa estrutura. É esse Deus que vai cumprir todas as suas promessas. Aproprie-se dessa verdade. Tome posse dessa verdade. E mesmo que perto de você tenha alguém que tenha convicções contrárias a isso e que venha com uma historinha para cima de você contando, mantenha a tua postura. Mantenha a tua convicção, sabendo que Deus está cuidando de você e que vai continuar cuidando, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele também prometeu que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, até aquele dia que eu estarei habitando no céu com Ele. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus que não mente, Tu és um Deus que não se arrepende, mas Tu és o Deus que cumpre todas as Suas promessas. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o próprio Senhor Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até que os séculos se acabem e até que nós cheguemos no céu, Ele estará conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor se importa conosco, mesmo sendo nós rebeldes, mesmo que sejamos teimosos, mesmo que sejamos indecisos, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos. Obrigado, Pai. Obrigado por todo o Teu amor. Obrigado por todo o Teu cuidado. Obrigado, porque podemos confiar em Ti e podemos manter a nossa esperança no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. Obrigado por todas as coisas. Continue falando aos nossos corações, que durante a semana tenhamos a possibilidade de abrir a Tua palavra e que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine mais, que possamos aprender mais de Ti a cada dia, para termos a nossa convicção inabalável, a nossa convicção intacta, porque só o Senhor é Deus. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Leve os Teus filhos em paz para as suas casas, para os seus lares e continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando saúde, enchendo a nossa casa de paz, enchendo a nossa casa da Tua presença, que a nossa casa seja um foco onde Jesus habita e onde possamos transmitir o Teu amor àqueles que ainda não Te conhecem. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Nós te somos gratos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.